A mãe vai conversar com o feiticeiro, que recomenda para ela que ela construa uma casa onde deixe o barco do marido, para o caso do marido querer voltar. Então, assim eles fazem, eles constroem, e todo dia de noite o Kinzo vai levar, assim, uma panela de comida para lá, e quando ele vai buscar no dia seguinte, está totalmente vazia. Então, ele vai contar isso para a mãe fala, ó, é o seu pai que voltou. Só que ele fica meio incerto. Um dia ele fica olhando a casinha de noite e vê saindo de lá um homem com umas roupas bem peculiares, assim, umas faixas vermelhas no braço. E ele vai contar para a mãe. E a mãe fala, não, é seu pai, definitivamente. E ele, não é o pai, ele é diferente. Mas a mãe insiste que é. O Kinzo, ele tem amizade com um vendedor indiano, o único que sobrou lá da região, que é o Surendra Valar. E ele gosta bastante dele, só que esse indiano ele sofre muito preconceito porque ele é indiano, ele pertence a uma outra raça, entre aspas, né? Mas ele tem essa amizade, fica convivendo lá na vendinha. Um dia, quando eles estão lá, um cliente tenta roubar a venda. O Kinzo percebe, avisa o Surendra e eles vão tentar impedir daquele cliente. Entra depois um homem igualzinho, aquele que o Kinzo viu à noite, e o cliente foge, assim, não sem antes ter feito uma ameaça ao Surendra. E esse outro homem estranho, assim, só pede uns panos, vai embora. Aí o Kinzo pergunta para o Surendra, quem que era aquele? E daí o Surendra vai falar, ele é um Naparama. Naparama é um guerreiro que vai lutar contra a guerra, proteger o povo. E eles têm um corpo fechado, então balas não acertam eles. Eles têm essa coisa meio espiritual também envolvendo eles. De noite, aquele cliente volta e taca fogo na vendinha do Surendra, que acaba perdendo tudo. Desanimado, assim, sem muita perspectiva, ele fala, vou ter que ir embora. E ele fala para o Kinzo, olha, eu não gosto do povo negro, também não gosto, assim, das pessoas dos indianos. Eu gosto de pessoas sem raças, e é por isso que eu gosto de você. Você não é alguém que se preocupa com isso. E vai embora. O Kinzo, ele fica triste, assim, porque agora ele está sozinho, não tem mais o irmão, não tem o pai. E ele acha que é hora dele ir embora também. Então ele vai pedir conselhos para um professor dele, só que quando chega o professor dele foi assassinado de uma forma bem feia. Então ele cria certeza dentro dele que ele quer ser um Naparama também, para lutar contra essa guerra, apesar que ele tem um forte desejo de viver em paz. Os velhos lá da região vão aconselhando ele que é melhor ele não ir, que ficar lá para não se envolver com a guerra, que só vai dar problema para ele. E um adivinho local fala, olha, você vai conseguir viver em paz ou indo embora ou enlouquecendo. Assim, essas são as suas únicas opções. E o Kinzo, ele já estava sendo atormentado assim pelo pai em sonhos, que falava, olha, eu vou ficar te perseguindo, meu espírito vai te perseguir onde você for, se você for embora. E o adivinho fala, para você não ter o espírito do seu pai indo atrás de você, você tem que andar pelo mar e por areias que não deixam pegadas. Então, o Kinzo, ele vai embora e na hora da despedida, a mãe dele, já um pouco alucinada, fala que ela está grávida. E assim, ele parte. O Kinzo vai seguindo a viagem dele e muitas coisas vão dando errado no caminho. E aqui a gente vai vendo vários elementos fantásticos, como a vela do barco começa a se transformar em peixes, os remos vão virando folhas de árvores. Então, vai dando tudo errado para ele. Em uma noite ele sonha com o pai, que fala que ele estava seguindo um destino que não era o dele, por isso ele ia ser punido pelos antepassados. Então, razão das coisas não estarem dando certas. Em uma dessas viagens, o Kinzo conhece um anão. Eles vão passeando e vão por um barco que está encalhado no mar. E eles vão ver se tem tesouros lá. E lá eles encontram uma mulher, a Farida. A Farida, ela então vai contar para o Kinzo a história dela. Ela, quando nasceu, tinha uma irmã gêmea
e isso era visto como mau agouro na tribo deles. Então, mataram a irmã dela e a mãe pegou ela e foi morar longe. Mas depois, assim, quando ela cresce, a tia dela fala que, na verdade, não mataram a irmã, mas sim a mãe dela deu a irmã dela para um viajante no local. Então, as duas estariam separadas, vivas, e talvez amenizasse o peso das coisas para eles. Começa a dar uma seca na região, então pegam a mãe dela falando, ó, a culpa é de você, você teve aí teve gêmeos, então pegam a mãe, usam por um ritual e nunca mais encontram a mãe. Então ela já fica órfã. Depois de um tempo usam ela também por um ritual para a chuva e depois disso ela consegue sobreviver e foge. E nisso ela está órfã, sozinha. Um casal de portugueses acaba adotando ela, a dona Virgínia e o marido dela, Romão Pinto. Então eles vão criando a menina e conforme ela vai crescendo, o Romão vai se interessando por ela. E a dona Virgínia não percebe nada. Aí, um dia a dona Virgínia tem uns devaneios e acha melhor levar a menina para uma missão, assim, com padres, para que os padres e as freiras tomem conta dela. Então, a Farida vai crescer lá naquela missão por um tempo e um dia ela resolve visitar, assim, os pais dela. Ela vai visitar e o Romão fala, olha, a Virgínia saiu, ela volta depois, fica aqui. Então ela fica, pega no sono e quando ela acorda ela está sendo estuprada pelo próprio pai. Então depois daquilo ela foge, vai até a tribo, assim, atrás da tia dela, que fica muito assustada, assim, porque é perigoso ela estar lá, que se o pessoal descobrir que é ela, vão falar que é mau agouro e pode dar problemas. Mas ela fica. Depois de alguns meses ela percebe que está grávida, o que deixa a tia mais preocupada ainda. Quando a criança nasce, a tia fala, olha, é melhor você dizer que essa criança é albina do que falar que é mulata, que se for mulata ela vai sofrer muito preconceito. Então é melhor ela sofrer preconceito por ser albina e todo o peso cair em cima de você, porque também mau agouro ter uma criança albina. Mas só ela pagaria esse preço ao invés da criança. Ela decide não manter assim, a criança com ela e entrega também para a missão, para os padres e as freiras cuidarem, e dá o nome de Gaspar. Alguns anos depois, ela se arrepende disso, vai atrás do filho e uma freira muito boazinha recebe ela, fala, não, tudo bem, vamos assim, ele saiu agora, mas quando ele voltar, eu aviso para você poder ficar com ele. Só que o menino fugiu e a Farida não tem mais notícia dele. Então ela vai até aquele barco encalhado e aquele barco é assaltado. E os assaltantes roubam as coisas, só que mantêm ela presa lá dentro, assim, eles vão embora e não levam ela junto. E então ela fala para o Quinzo que ela esteve aquele tempo todo esperando ele lá, que na verdade ela que estava até chamando ele para que ele encontrasse ela, para eles irem atrás do Gaspar, tentar encontrar ele novamente.